Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de JavaScript. Na aula de hoje nós vamos dar prosseguimento no nosso projeto de jogo utilizando a lib PS5JS. Na aula anterior nós fizemos algumas configurações do nosso projeto, algumas configurações básicas. No nosso projeto nós temos o nosso código aqui do lado esquerdo, nós temos a nossa área de preview aqui do lado direito e nós temos o nosso console aqui na parte de baixo. Eu vou usar o play para poder executar o nosso projeto, para que a gente relembre o que a gente tem na tela aqui basicamente. O que a gente tem é uma tela com 900 pixels de largura por 600 pixels de altura. Se a gente for realizar aqui alguns ajustes, a gente vai ver que daqui para cá a gente tem 900 pixels e daqui para cá a gente tem 600. E nós temos outros elementos na tela. Além da tela, nós temos a cor da tela. O background foi definido através de um código que vai de 0 a 255, sendo que o 0 é o preto e o 255 é o branco. Qualquer valor entre 0 e 255 você vai ter tonalidades de cinza. Sendo que poderia também ser colocado código hexadecimal, código RGB, código RGBA, existem vários padrões de cores, ou seja, qualquer padrão de cor que é trabalhado com o CSS, ele também trabalha, porque o que ele faz é implementar uma camada para a gente de abstração, permitindo que a gente possa utilizar um sistema de codificação um pouquinho diferenciado. Nós desenhamos também a nave e o alien. Para desenhar a nave, nós fizemos 3 passos basicamente. Nós declaramos uma variável aqui em cima, que é imagem nave. Nós criamos uma função de preload, que é uma função do próprio PS5, que é de pré-carregamento. E nela nós indicamos o caminho, ou seja, onde está essa imagem da nave. Então, a imagem da nave precisa ser feito um pré-carregamento de imagem do que está na nossa pasta images, um arquivo chamado nave.png. Se a gente clicar nessa setinha aqui, abre o nosso explorador de arquivos e a gente sabe que existe uma pasta images com os arquivos de imagem que a gente precisa utilizar aí no nosso trabalho. Sendo que esses arquivos a gente já fez o upload na aula anterior, ou seja, caso você tenha dúvida, basta consultar o vídeo anterior. Daí, após fazer o pré-carregamento da imagem, dentro da função draw, nós utilizamos a função image, que é uma função do PS5, para poder carregar a imagem que está nesta variável, ou seja, neste caminho, na posição X 450 pixels, na posição Y 500 pixels, ou seja, X horizontal, eixo horizontal, começando da esquerda indo para a direita, e o eixo Y, no caso vertical, começando aqui em cima e indo lá para baixo. Então, como nós temos uma tela de 900 pixels, 450 seria a metade dela basicamente. 500 pixels seria a parte de baixo. O mesmo processo nós fizemos para a imagem do alien. Declaramos uma variável, atribuímos um pré-carregamento de imagem para ela, passando o caminho da imagem do alien, no caso é o alien 1, mas a gente pode também, por exemplo, fazer o pré-carregamento do alien 2, sem problema. Nós temos o alien 1, o alien 2 e o alien 3, que são 3 imagens que estão lá dentro, que são de alien. Então vou voltar lá para o alien 1, para deixar como estava o projeto anteriormente. Então, passei o caminho da imagem e depois, dentro da função draw, utilizei a função ou método image para poder fazer o carregamento da imagem que está neste caminho para esta posição X, que é 450, para esta posição Y, que é 200 pixels, ou seja, aqui em cima, 0, 100, 200. Então ele é escrito aqui. A imagem tem um aspecto quadrado ou retangular. O posicionamento dela é sempre baseado no canto superior esquerdo. Então é a partir do canto superior esquerdo que a gente posiciona as imagens aqui no canvas, que seria a nossa tela. Então isso nós já vimos na aula anterior. O que a gente precisa ver hoje? Hoje a gente pode ver várias funcionalidades. Uma das funcionalidades que é bem interessante a gente trabalhar é a funcionalidade de movimentação. Então é interessante que a gente aprenda a movimentar os objetos. Os objetos que estão em tela, eles podem ser movimentados no sentido horizontal, podem ser movimentados no sentido vertical ou nos sentidos diagonais também, sem problema. E até movimentos mistos, de horizontal e vertical, que você pode fazer movimentos diferenciados. Mas vamos trabalhar logo com os movimentos mais elementares, que são os horizontais e verticais, para que a gente possa compreender como funciona essa física dentro do jogo. Então nós temos aqui o elemento que é o alien, e para que a gente possa movimentá-lo, é interessante que a gente saiba em qual posição ele está no eixo X e no eixo Y.
E a partir dessas informações a gente pode criar uma função que vai modificar a posição dele no eixo X, que é horizontal, ou no eixo Y, que é vertical. E essa movimentação pode ser feita automaticamente, ou seja, ficar sendo executada constantemente, ou ela pode ser feita a partir de um evento, como pressionar uma tecla, dar um clique no mouse e assim por diante. Então vamos para as tarefas mais elementares. Então, para que a gente possa movimentar o alien, no caso, que é o nosso personagem, então a gente pode criar uma função chamada moveAlien ou moverAlien. Posso colocar aqui, ó, moverAlien. Abro, fecho parênteses, abro e fecho aqui o nosso bloco de códigos. Aqui, entre os bigodinhos, ou seja, entre as chaves, a gente coloca o nosso código. A gente coloca o que a gente quer fazer nessa função de movimentação. Para movimentar um objeto, é importante que você consiga modificar um número. Se eu tenho, por exemplo, aqui a posição do alien no eixo X 450 ou no eixo Y 200, isso aqui são valores absolutos. Seria interessante que, ao invés de eu deixar esses valores fixos, eu criasse uma variável que eu pudesse armazenar esses valores. Eu poderia criar uma variável chamada posição X do alien ou posição Y do alien, aí no caso seriam duas variáveis. Ou mesmo eu poderia criar um vetor para poder armazenar esse posicionamento. Então aqui, na parte de cima do meu bloco de códigos, eu vou criar uma variável global chamada, uso aqui o let, pode ser var também, mas eu sugiro você utilizar o let, chamada posição alien. Essa minha variável, ela vai ser um vetor. Ela será um vetor que terá duas informações. O primeiro valor vai ser a posição no eixo X, que é horizontal, e o segundo valor é a posição do alien no eixo Y, que é o vertical. Então, declarei a variável aqui fora, ou seja, ela é global. Aqui dentro da minha função setup, eu vou criar o vetor para poder armazenar essas duas informações. Então eu já sei que existe uma variável chamada posição alien. Eu quero que essa posição do alien armazene dados de um vetor. Aqui no P5 existe uma função chamada createVector. Essa função createVector, ela recebe parâmetros, ou seja, ela recebe os valores que você quer colocar dentro do vetor. Você pode colocar os valores que você deseja. Então eu vou colocar os dois valores iniciais, que é a posição X e a posição Y. Então a posição X do alien é 450 e a posição Y é 200. Lembrando aqui que é a posição X e a posição Y. Agora, aqui no nosso bloco de códigos, ao invés de eu passar o 450, que é um valor fixo, que é um valor absoluto, estático, eu posso passar o meu vetor, dizendo a seguinte coisa. Na posição do alien.x, ou seja, eu vou pegar a posição do alien.x, que é essa primeira posição, e vou pegar aqui também na posição do alien.y. Observem que aqui eu estou passando o meu vetor e eu estou acessando uma propriedade, que é a propriedade x. Pode parecer confuso isso, mas pensem da seguinte forma. Eu vou até utilizar aqui o console para vocês, para que vocês possam compreender o que tem dentro desse posição alien. Então eu vou utilizar aqui dentro desse setup, abaixo dele eu vou colocar aqui, ó, console.log. Console.log posição alien. Se vocês forem observar aqui, eu vou só ampliar. O console.log é um vetor do P5. Ele é um vetor que tem dentro dele um objeto. E nesse objeto nós temos as seguintes propriedades. P5, P5, X, que é a primeira medida lá que eu passei, que é o 450. Y, que é a segunda medida. E se eu tivesse passado uma terceira medida, eu estaria passando o eixo Z, que é o eixo de profundidade, que dá o aspecto de tridimensionalidade. Então, o eixo X, eixo Y e eixo Z, que é o eixo de profundidade. Então, observem aqui, ó, X, Y e Z. E daí eu tenho várias outras informações aqui dentro. Então, caso você tenha dúvidas com relação ao que é um vetor dentro da biblioteca P5, dentro da libp5,
você pode ler na documentação para ver mais detalhes, mas o primeiro valor é o x, o segundo é o y e o terceiro é o z. Sendo que os dois primeiros, preferencialmente, você tem que informá-los, porque quando você vai trabalhar com posicionamento de objetos, você tem que dizer sempre a posição x e y. É obrigatório, é importantíssimo para que você consiga colocar qualquer elemento em tela. Então, com isso, a gente já tem as posições aqui de forma dinâmica. Se eu já tenho as posições de forma dinâmica, então significa dizer que se eu for fazer uma regra de negócios dentro do meu programa, eu vou conseguir mover este meu objeto. Para movimentar o meu alien, eu sei que ele está numa posição específica. Que movimentação eu quero fazer? Esse jogo aqui, que é um jogo de alien, geralmente o Space Invaders, que é o jogo tradicional, o alien se movimenta de um lado para o outro, de um lado para o outro. Seja com movimento retilíneo ou sinuoso, que seria como se fossem ondas, ele se movimenta da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Então a gente vai simular esse movimento da esquerda para a direita. Então como é que funciona esse movimento? Pensem da seguinte forma: se o objeto está na posição 450 e eu quero movê-lo para a direita de vocês, que é o contrário aqui da minha câmera, né, que seria para a direita de vocês, eu preciso aumentar. Porque aqui para a esquerda é a posição 0, aqui no meio é 450 e aqui na direita é 900. Então, para ir para a direita, eu preciso adicionar. Eu preciso ter uma medida maior de posição. Aqui é 450, aqui é 500, 600, 700, 800, 900 para a direita. Para cá, eu já tenho que diminuir. Se eu tiver que mover para a esquerda, eu tenho que diminuir. Se eu tiver que mover para a direita, eu tenho que adicionar. Então, o procedimento básico de movimentação é fazer um translate, ou seja, uma movimentação no eixo X, que é o que a gente quer. Se fosse no Y, seria o contrário, né? Aqui em cima é o 0 e aqui embaixo 600. Então, focando aqui no eixo X, na esquerda de vocês aqui, que é esse lado aqui da tela, posição 0, aqui no meio, posição 450, e aqui para o lado direito da tela de vocês é a posição 900. Para ir para a direita, eu tenho que adicionar. Para ir para a esquerda, eu tenho que subtrair. Então a gente precisa fazer essa regra de negócio. Então, para mover, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar a posição do alien no eixo X e dizer que ela vai receber a posição dela atual, a posição do alien X, mais uma velocidade. Velocidade? Como assim? Todo objeto que vai ser movimentado em tela, ele precisa se movimentar numa velocidade. E essa velocidade pode ser de 1, 2, 3, 4, pode ser valores inteiros ou pode ser valores fracionados. Nós vamos trabalhar inicialmente com uma velocidade bem lenta. Então aqui mesmo acima da minha função mover alien, eu vou criar uma variável chamada velocidade. Eu poderia criar ela lá em cima. E eu já vou logo atribuir um valor para ela, que é a velocidade 1. O que significa aqui na prática? Eu estou dizendo que a posição X do meu alien, que é 450, vai receber 450 mais a velocidade que é 1. Ou seja, 450 mais 1. Depois, 451 mais 1. Depois, 452 mais 1. E assim vai. Essa função mover alien, eu tenho que chamar ela em algum lugar. Lembre-se que nós temos duas funções importantes dentro do nosso programa. Setup. Tudo que a gente coloca dentro do setup vai ser executado uma única vez. Ou seja, para eu mover o alien aqui não é interessante eu colocar o mover alien dentro da função setup. E na função draw, eu tenho uma execução constante do código. Então o que eu vou fazer aqui na prática? Na prática eu vou fazer aqui, chamar a função mover alien. Quando eu fizer essa chamada aqui dentro do meu método draw, que é o mover alien, eu vou ter a execução da função. Observem que o alien já está se movimentando para o lado direito. O problema é que esse movimento vai ser eterno, ele vai se movimentar para a direita ad infinito, porque eu não coloquei uma limitação. Vou até dar um stop aqui para a gente não ter problemas. Vou comentar aqui o código do alien, dar o play aqui, deixar o auto refresh habilitado, mas ele está infinitamente para a direita. Então aqui no caso, a gente já viu que a gente consegue mover ele para a direita. Ah, mas e como é que eu moveria ele para a esquerda? Seria só eu pegar a posição dele e subtrair pela velocidade. Então, se ao invés de mais eu colocar menos,
se eu der aqui o play, ele vai ter que movimentar para a esquerda. Ele não movimentou porque eu não descomentei. Deixa eu descomentar aqui o mover alien. Observem que ele vai movimentando para a esquerda. O problema é o mesmo do anterior. Se eu deixar, ele vai ad infinito, ou seja, infinitamente para a esquerda, e não vai parar. Vai consumindo recursos aí do seu computador e não vai parar. Então vou comentar aqui a linha do mover alien. Vou voltar aqui para movê-lo para a direita. E a gente vai trabalhar aqui basicamente o seguinte. Eu preciso entender que a minha tela ela tem limites bem específicos. Para o lado esquerdo da nossa tela, aqui é a posição 0. Para o lado direito é a posição 900. Então, esses são os nossos breakpoints, são os nossos pontos de quebra. São os nossos pontos de referência. Então, eu vou criar uma regra bem simples. Eu vou dizer aqui, se a posição do alien no eixo X for maior ou igual a 900. Aí, mas pense assim, o alien ele é uma imagem. Eu até coloquei um comentário aqui em cima para vocês, para que fique bem claro. Os aliens, todos eles, o alien 1, o 2 e o 3, eles têm 124 pixels de largura. Então, se a gente pega a nossa calculadora, a imagem tem 124 pixels. Só que 124 pixels é do lado esquerdo dela. Se a minha tela tem 900 menos 124, eu vou ter 776. Esse é o valor que eu tenho que ter como referência. Então, se a posição do alien no eixo X for maior ou igual a 776, então significa que a borda da minha imagem do alien encostou na tela. Se encostou na tela, eu tenho uma colisão com o limite da minha tela. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu tenho um elemento sendo movimentado para a direita através de uma somatória, eu preciso fazer a inversão da velocidade dele. Mas por que a inversão? Se ele está indo para a direita da tela e eu quero levá-lo para a esquerda, então eu tenho que inverter a velocidade. Eu vou dizer que a velocidade do meu elemento vai receber ela negativa. Quando a gente tem aqui a velocidade negativa, mais com menos dá menos, e ao invés de somar, eu vou subtrair. Com isso, eu vou ter uma inversão da minha velocidade. Tá, até aqui beleza. Mas e quando eu chegar lá do lado? Ele não vai parar. Então eu tenho que criar um outro limite. Se a posição do alien no eixo X for menor ou igual a 0, mas por que 0? Porque 0 é a lateral esquerda dele. Quando ele encostar lá, eu quero que a velocidade dele volte a ser uma velocidade positiva. Para isso eu vou colocar aqui, no caso, um número absoluto dela, que é a velocidade 1. Então, eu tenho aqui os limites. Então, se tocar na lateral direita. Aqui, se tocar na lateral esquerda. Com esses controles, a gente vai conseguir mover o alien de 1 em 1 pixel para a direita, de 1 em 1 pixel para a esquerda. Lembrando que quando ele encostar nas bordas, a gente vai ter uma inversão da velocidade. Vou dar o play aqui. Ele não moveu ainda porque a nossa função ainda não está descomentada. Vou descomentar. Agora observem, ele vai fazer a movimentação até o lado direito. Quando ele chegar aqui do lado direito, ele vai encostar, ele vai voltar. A mesma coisa ele vai fazer aqui. Ele vai aqui para o lado esquerdo, nessa paciência toda de velocidade, tá? Ele vai encostar aqui do lado esquerdo. Quando chegar aqui, ele vai voltar até a velocidade 1, ele irá voltar. E assim ele vai fazer esse movimento infinitamente. Se eu quiser, eu posso mudar a velocidade. Eu coloquei aqui 5 e 5. Né? Velocidade inicial 5 e a velocidade de retorno 5. Observem que ele vai se movimentar numa velocidade bem maior. Esse princípio de movimentação que nós fizemos aqui, ele pode ser feito para a gente fazer movimentação da nave, pode ser feito para fazer movimentação do tiro, só que a gente vai implementar isso na próxima aula de hoje. Já está ficando um pouquinho longa, por enquanto ela vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs, até a próxima!